Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre desentendimentos familiares entre irmãos e idosos, envolvendo patrimônio, que é o tema dessa playlist aqui que eu estou publicando, para você que vem acompanhando. Para você que não está acompanhando essa playlist, repare que nesse canal, no meu canal aqui, há playlists com temas específicos, e nessa playlist eu estou falando sobre questões relacionadas a patrimônio, a inventário, a herança, a propriedades com mais de um proprietário. Então são assuntos que se relacionam, que se estão grudados um no outro aí, que são muito comuns, geralmente frutos de uma dissolução de um casamento, ou de dissolução de uma união estável, ou de falecimento, né, com filhos herdeiros, com cônjuges herdeiros, enfim, tá? Então hoje estou falando sobre desentendimentos familiares entre irmãos e idosos, e claro, envolvendo aí certo patrimônio. Meu nome é Leandro Canavazzo, eu sou advogado, mestre e graduado em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, falo aqui de Florianópolis, para todo o Brasil, mundo, agradeço os feedbacks, eu sempre faço questão de comentar isso, porque venho recebendo muitos comentários, isso, fico muito feliz com isso, muitos contatos, comentários, então vamos lá de forma objetiva, como eu sempre prometi aqui, né? A gente não fica dando voltas, a gente contextualiza, me apresento e conteúdo, vamos lá, né? Então assim, sobre esse tema, desentendimentos familiares entre irmãos e idosos. Nossa, a gente poderia fazer aqui horas de vídeos falando exemplos, trazendo casos, situações, desdobramentos. Poderíamos ficar horas falando sobre isso. Mas hoje vou pensar, né? Vou pegar alguns detalhes aqui que estão mais latentes em mente. Geralmente são casos que eu estou convivendo ou trabalhando ou que já trabalhei. Então trago para vocês. Esses desentendimentos familiares entre irmãos e idosos, eles são bem comuns quando os idosos começam a chegar a uma idade avançada, tá? Uma idade avançada, e eles já começam a necessitar de ajuda, assim como comparativamente a crianças, né? As crianças ali começam com toda a necessidade de cuidados, depois vão desenvolvendo certa autonomia, vão crescendo, depois atingem a adolescência, mas ainda precisam de cuidados e assistência dos pais, até que alcançam a autonomia, depois tem a parte de autonomia, mas ainda não tem autonomia financeira completa, quando estão estudando e etc, etc, até que eles se tornam, enfim, completamente independentes, esses filhos. E os idosos, eles têm ao contrário, né? A linha deles é ao contrário. A partir do momento que eles passam para o envelhecimento vamos falar assim, mais velhos realmente, né? Melhor dizendo, vamos ser objetivo. A partir do momento que eles começam a ficar mais velhos e começam a ter dificuldades para lidar com as coisas do dia a dia, vai necessitando então de apoio familiar, vai necessitando de assistência familiar. E aí, quem vai dar essa assistência? Como é que vai ser feito isso? Ah, nós somos 4 irmãos, somos 3, somos 2, somos 5, 6, 7, 8 já, né? Casos aqui até de 12, que famílias que já acompanhei, tinha 12 irmãos, né? E aí, como é que fica isso? Um ajuda, outro não. Um contribui, outro não contribui. Os meus pais não têm dinheiro suficiente para se sustentar. Ou tem, mas um irmão está gerenciando esse dinheiro e está acontecendo problemas aí decorrentes disso. Muitas coisas complexas aí, né, pessoal? Então, e isso é muito comum, isso é rotina, isso é dia a dia das famílias, tá? Dia a dia das famílias. Então, esses desentendimentos, de novo, volto a frisar, eles podem ser evitados com planejamento familiar. Planejamento familiar, patrimonial e sucessório, tá? Agora, se você está nessa situação, no olho do furacão, então é importante que busque, obviamente, apoio técnico para assessorá-la, para assisti-la, para dar a você, né, ouvinte, a assistência jurídica necessária, tá? Para que não cometam erros, para que não se envolvam em litígios desnecessários. Lembrem que o judiciário está abarrotado de processo, é moroso, é demorado, é custoso, então a melhor forma é a prevenção, é antecipar os problemas. Agora, se está no olho do furacão, realmente o que nos cabe é o diálogo, é buscar o diálogo. Então você, ou vocês que estão vindo, lembrem que muitas brigas não valem a pena, né? Muitas vezes mais vale abrirmos mão da totalidade do que imaginamos, abrirmos mão um pouco daquilo que desejamos, mas realizarmos um bom acordo do que ficarmos ali brigando
por longos anos perante o judiciário, certo? Então, claro, meu papel aqui é sempre incentivar o acordo. Lembrando que o advogado ele não é só para litígios, para brigas. O advogado é um comunicador, ele serve para resolver conflitos, né? Então, assim, se há esses entendimentos, desentendimentos, se alguém da família ali está cuidando dos pais e os outros não, isso tudo tem que ser dialogado, tem que se buscar um diálogo. Ah, Leandro, muito simples, né? Mas nós não conseguimos conversar. Beleza. Também é comum esse acontecimento. Vamos então precisar de um profissional. Vamos então precisar de um profissional para mediar. Ah, mas se eu contratar alguém, os meus irmãos vão achar que eu estou querendo brigar mais ainda. Bom, comunique esses irmãos sobre o interesse de colocar um mediador nessa tratativa, nessa conversa. Passe mensagens para os irmãos, convide-os a consultar uma pessoa profissional para mediar, né? Então, assim, tudo isso auxilia na comunicação, né, não violenta, né, auxilia na demonstração de que, que não está se objetivando um litígio, mas sim a resolução de um problema. E no foco disso tudo, geralmente está ali, né, no centro disso tudo, geralmente está ali o pai e a mãe já com elevada idade, e por vezes eles estão com dificuldade financeira, ou o patrimônio está sendo utilizado para eles morarem, ou o patrimônio está com algum problema e não consegue se desfazer para custear esses idosos, ou às vezes até esses idosos têm renda suficiente para cuidarem de si, mas por algum motivo, seja por ter um irmão envolvido, uma irmã envolvida, um parente envolvido, esse dinheiro está meio bagunçado, está meio desorganizado, há dívidas. Então tem casos e casos. Nessas situações, nessas circunstâncias, o aconselhável é o diálogo. Ah, mas eu não quero nem ver pintado de ouro fulano de tal. Tem gente que já ouvia assim, eu odeio aquela pessoa e não sei o quê, papapá. Então vocês já imaginem tudo que eu ouço, né? Ou que eu já ouvi aqui no meu escritório. Mas, pessoal, nessa hora a gente tem que tirar os sentimentos um pouco de fora, né? Eu sei que é difícil, mas tem que tentar trabalhar que a parte de sentimentos, ela é importante, mas para resolver o problema, a gente vai ter que tentar se afastar um pouquinho desses sentimentos. Ah, é fácil falar, né, doutor Leandro? Sim, falar é uma coisa, fazer outra, eu sei disso. Mas a gente precisa se esforçar para isso, para a gente tentar, enfim, chegar numa paz e resolver o problema, tá? Então, o contato, o diálogo é a solução para esses casos onde está pulverizado um desentendimento entre irmãos. Claro, aqui eu estou falando de um exemplo hipotético, um exemplo que estou colocando para vocês numa situação generalizada, já coloquei exemplos até misturei um pouco os exemplos para mostrar que isso é variável, né, e que você pode estar em um desses exemplos, tá? Certo? E uma vez que se possa fazer também um planejamento antecipado, os idosos participam ativamente, né, eles conseguem participar ativamente. Então, por isso a importância de um planejamento. Talvez os seus pais, você que está aí me ouvindo, talvez os seus pais não fizeram um planejamento patrimonial, familiar, sucessório, mas você pode fazer. Você pode evitar essa confusão para você, para o seu cônjuge, para sua cônjuge, para os seus filhos, para os seus herdeiros, para a sua família, tá? E, claro, se você está no olho do furacão com os seus pais, aí realmente a melhor solução nesse momento é o diálogo, e o caminho, não existe uma receita, né? O caminho que vai se desdobrar vai depender desses entraves que vierem, ou desse diálogo, ou desse não diálogo, certo? Em última hipótese, aciona-se o judiciário para que todos possam participar dessa situação, mas, claro, eu deixo isso não recomendado, isso em último caso, tendo em vista que você vai terceirizar um problema complexo, tá bom? Até breve. Se você gostou, se inscreva no canal, com certeza daqui surgiram várias dúvidas, comenta, compartilha, deixa a sua opinião, instigue aí continuarmos conversando e trabalhando, tá? Dá um like, se inscreva, compartilhe esse vídeo, segue a playlist que você deseja. Até breve, voltamos a falar mais assuntos nos próximos blocos.